Olá, está no ar o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. O tema do programa de hoje é a utilização dos medicamentos genéricos. Há quase 10 anos os genéricos são comercializados no Brasil e hoje são utilizados por grande parte da população. Vamos conhecer um pouco mais sobre este assunto? O medicamento genérico tem a mesma fórmula e produz os mesmos efeitos de um medicamento conhecido pela marca comercial. Os genéricos foram lançados no Brasil em 1999 e conquistaram grande parte da população. Agora o pessoal não está mais se importando, assim, tanto a troca do medicamento. Eles já estão cientes que o genérico é igual ao medicamento de referência. Tanto confio como recomendo que a população de Passos tenha que acreditar que o genérico veio para somar para a população de baixa renda. O remédio genérico não tem nome comercial e é identificado pelo princípio ativo, pela substância de efeito terapêutico do medicamento. A grande diferença está no preço. Pelo genérico, lógico. Pelo preço, por tudo, né? Muito mais em conta. Paulo tem problemas cardíacos e faz uso contínuo de medicamentos. Os genéricos ajudam no orçamento. Os genéricos me ajudam muito e o custo reduziu muito. Eu tinha uma medicação que ficava ali em torno de R$400. Vindo com genérico, caiu para menos de R$150. Para saber se o medicamento possui um genérico, basta consultar uma lista do Ministério da Saúde que tem o nome de todos os medicamentos genéricos comercializados no país. Todas as farmácias possuem esta lista. Se a receita vem com o nome de referência do medicamento, o farmacêutico pode trocar por genérico. Isso só não vai ocorrer se o médico colocar na receita, não autoriza a troca. A equivalência entre o medicamento de referência e o genérico é garantida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Existem também os medicamentos similares, que possuem fórmulas parecidas, porém sem a garantia do mesmo efeito. O similar é um outro grupo de medicamentos que é de outros laboratórios, que eles não passaram pelos mesmos testes, alguns não passaram, às vezes, pelos mesmos testes que passam genéricos de referência. Não é o caso que o medicamento similar é ruim, não é ruim. É muito importante que o consumidor leia com atenção as embalagens para evitar confusão entre genéricos e similares na hora do tratamento. O medicamento genérico possui uma tarja amarela na embalagem e uma letra G com a inscrição medicamento genérico. Além disso, é identificado pelo princípio ativo. O antibiótico amoxil, por exemplo, tem o genérico identificado como amoxilina. O remédio similar tem o nome fantasia Uniamox. É importante também que o consumidor não substitua os medicamentos sem orientação médica. Tem que comprar o que está escrito, o que está prescrito na receita, que foi feito pelo médico. A responsabilidade é do médico e não do vendedor da farmácia. Não aceitem trocas do produto. E em caso de dúvida, o Ministério da Saúde disponibiliza um número gratuito para informações sobre medicamentos genéricos. Anote o número 0800 644 0644. Veja no próximo bloco uma entrevista com o farmacêutico José de Paula Silva, professor dos cursos de Nutrição e Enfermagem da FESP, que vai esclarecer as dúvidas da população sobre a utilização de medicamentos genéricos. Até já! Ser mulher é ser livre, ser capaz, competente e vencedora. É ter tato, ter carinho, é ser amor e sensibilidade. É ser guerreira, é mais que forte, é eficiência e atitude. É compreensão, dedicação, é lealdade e amizade. Ser mulher é viver a vida, educar a vida, é dar a vida e ser a vida. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Uma homenagem da Fundação de Ensino Superior de Passos. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Não jogue lixo nas ruas ou em terrenos baldios. Lixo é feio, faz mal para o meio ambiente, provoca doenças, causa mau cheiro e ainda aumenta a proliferação de insetos e animais peçonhentos. O lixo acumulado entope os bueiros e impede o escoamento da água.
E isso aumenta o risco de enchentes e alagamentos. Evite esses transtornos. Cuide do lugar onde você vive. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Este é o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. O tema do programa de hoje é a utilização dos medicamentos genéricos. No nosso estúdio, nós vamos conversar agora com o farmacêutico José de Paula Silva, professor de farmacologia do curso de enfermagem da FESP. José de Paula, como surgiram os medicamentos genéricos? Os genéricos eles surgiram a partir de uma legislação criada na década de 90, em que se estabeleceu normas e regras para a comercialização de alguns produtos que passaram a ser realizados testes chamados de bioequivalência. E o que seria essa bioequivalência? Então, a grande discussão até antes desse período era que existiam medicamentos que possuíam princípios ativos e esses princípios ativos, eles têm os seus efeitos, porém, o principal, quando a gente administra um medicamento, esse medicamento ele precisa ser absorvido, ele precisa passar pela corrente sanguínea, sofrer o seu metabolismo e sofrer excreção. Então, o que basicamente surgiu de novidade na década de 90 com relação à lei de genéricos? Falou-se o seguinte, alguns medicamentos poderiam comprovar a chamada bioequivalência. Essa bioequivalência dizia o seguinte, que o mesmo princípio ativo contido em dois produtos, esses medicamentos eles eram exatamente iguais no que diz respeito a esse processo de absorção, de distribuição, de metabolismo e de excreção. Então eu posso afirmar, sem medo de errar, que um medicamento bioequivalente é aquele que é exatamente igual sob esse aspecto que a gente chama de aspecto cinético, a um outro que é chamado de referente. E como diferenciar um genérico de um laboratório ou de outro? Tem diferença de bioequivalência? De bioequivalência? Não. É exatamente a mesma coisa. Quando você propõe, quando a indústria farmacêutica propõe a produzir um medicamento genérico, ela vira e fala, eu quero produzir um medicamento genérico deste aqui de referência. Então ela vai falar assim, olha, eu quero fazer um genérico de um medicamento de referência. E aí ela faz os chamados testes de bioequivalência. Então, quando você propõe a produzir um genérico, você pode ter várias indústrias produzindo medicamentos genéricos de uma única marca de referência. Isso é muito comum no mercado. A gente ter 3, 4, 5 indústrias produzindo genéricos de uma única droga de referência. São todos iguais? Todos iguais. E o que o consumidor deve observar no rótulo, na embalagem do medicamento genérico? Quando surgiu a lei de genéricos, inclusive surgiu uma certa dificuldade para fazer a identificação. Isso foi resolvido com uma regulamentação e aí se criou, e algo que eu acho que todo mundo já conhece, é aquela famosa tarja amarela que deve ocupar pelo menos aí um terço da caixa e uma letra G azul, em cor azul, identificando que esse é um medicamento genérico. José de Paula, e os medicamentos similares? O que são os similares? Qual a diferença entre o similar e o genérico? Quando surgiu a lei de genéricos, aí nós criamos, então ficaram 3 classes de medicamentos, né? O que acabou acontecendo? Existem os medicamentos chamados de referência ou inovadores. Esse é um grupo. Passa a existir uma outra classe de medicamentos que são chamados genéricos. Todos aqueles outros medicamentos que não são classificados como inovadores passam a ser classificados então como similares. A tendência é que as indústrias de medicamentos similares passem a ser produtoras também de medicamentos genéricos. A gente tem observado que nos últimos anos isso tem sido uma tendência. Mas os similares não são bioequivalentes? Não são equivalentes, eles não passam por testes de bioequivalência. Eu não posso afirmar que eles tenham o mesmo comportamento de um medicamento genérico. Obrigada, professor. Nós vamos então agora a um rápido intervalo e daqui a pouco nós vamos esclarecer as dúvidas da população sobre a utilização de medicamentos genéricos. Até já!
Ser mulher é ser livre, ser capaz, competente e vencedora. É ter tato, ter carinho, é ser amor e sensibilidade. É ser guerreira, é mais que forte, é eficiência e atitude. É compreensão, dedicação, é lealdade e amizade. Ser mulher é viver a vida, educar a vida, é dar a vida e ser a vida. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Uma homenagem da Fundação de Ensino Superior de Passos. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Este é o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. No programa de hoje, os medicamentos genéricos. No nosso estúdio, nós estamos conversando com o professor José de Paula Silva, farmacêutico e professor de farmacologia do curso de enfermagem da FESP. Professor, no bloco anterior nós estávamos falando a respeito das embalagens. Quando um medicamento ele possui mais de um princípio ativo, todas essas substâncias devem estar nas embalagens do seu genérico? Sim, todas as substâncias que estão contidas naquele medicamento, eles devem estar grifadas, né, eles devem estar colocadas como nome do seu medicamento genérico. Então, por exemplo, se você tem um medicamento de referência que tem 2 substâncias, 2 princípios ativos, no medicamento genérico, essas 2 substâncias elas devem estar expressas, elas devem ter contidas, inclusive com a dosagem. Bom, então vamos saber quais são as dúvidas da população sobre o uso de medicamentos genéricos. Meu nome é Rafael, eu queria saber quem faz os testes que comprovam que um produto pode ser classificado como genérico. Os testes de bioequivalência, eles são realizados por laboratórios credenciados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Normalmente, essas empresas, ou normalmente vinculadas à universidade, realizam esses testes. Esses testes são divididos em 3 grandes grupos. Existem os testes físico-químicos, existem testes clínicos e testes estatísticos. Normalmente, a maioria dessas empresas estão vinculadas a instituições de pesquisa ou, principalmente, o que é mais comum, a universidade. Recentemente, eu visitei o laboratório de testes de bioequivalência, por exemplo, da USP. É um laboratório com uma infraestrutura muito grande, o custo é muito elevado, cada teste de bioequivalência gira em torno de 150 a 200 mil reais. São realizados, não é só um, são vários testes, e inclusive de tempos em tempos. Por exemplo, uma vez outorgada a produção de um medicamento genérico, é necessário com que seja feitos os testes de uma forma regular. Vamos a mais uma pergunta. Meu nome é Bértira e eu gostaria de saber se o médico pode proibir a troca de remédio pela marca do medicamento genérico. O médico pode proibir a troca de medicamento de referência por um medicamento genérico. A legislação ela é bem clara sobre esse assunto. O que existe? Quando o médico ele não deseja que seja feita a chamada intercambiabilidade, ele registra: eu não desejo que seja feita a troca do medicamento. Caso não seja feito esse registro na receita, é permitida a troca. Só que aí tem um detalhe. Quando é feita a substituição sempre é feita de um medicamento de referência em relação a um genérico. Então, se um médico ele receita um medicamento de referência, não faz nenhuma anotação na receita, então o que vai acontecer? Ao chegar à farmácia, o farmacêutico ele é obrigado a informar a pessoa que existe um medicamento genérico, deve perguntar à pessoa se ela deseja com que seja feita a intercambiabilidade, ou seja, a troca, né, a troca de medicamento, e deve fazer a anotação no verso da receita. Somente o farmacêutico pode fazer essa troca, né? Porque não é algo assim tão banal. Existem se tratando de medicamentos, sempre existe algum perigo, sempre existe o risco e está em jogo a saúde do paciente. Mas por que um médico proibiria a utilização de um genérico que já passou por testes de bioequivalência e é comprovado que ele é equivalente ao seu de referência? Tá, muitas das vezes é por escolha terapêutica mesmo. A gente tem que levar em conta que o tratamento de um paciente, ele baseia-se em vários conceitos, né? Então, às vezes por conduta clínica, ele acha mais conveniente que aquele paciente
use o medicamento, por exemplo, você está usando um medicamento de marca já conhecido e você adquire confiança, você não é de boa conduta você tentar quebrar essa confiança que o paciente já tem naquele medicamento. Você sempre fica preocupado com esse tipo de conduta. Então, essa é uma conversa que deve ser muito clara entre o paciente e o médico. Vamos a mais uma pergunta. Meu nome é Edilane, eu sou estudante de enfermagem de 3º período. A minha dúvida eu queria saber com base em quais países o Brasil implantou medicamento genérico. Bom, a legislação sobre genéricos no mundo é bastante variada. Nós temos, por exemplo, leis nos Estados Unidos, na Alemanha, Inglaterra. A que mais talvez se aproxima seja a legislação americana. Para você ter uma ideia como que funciona o mercado hoje americano, mais de 70% dos medicamentos que são vendidos nos Estados Unidos são medicamentos genéricos. Inclusive, não é só esse ponto. O que eu acho que é o ponto mais interessante lá e que está em discussão hoje no Brasil é que, além de ser medicamentos genéricos, esses medicamentos são comercializados de forma fracionada e muitas das vezes não são comercializados na sua embalagem original. O que significa isso? Basta você lembrar, quando você, por exemplo, está assistindo um filme americano, normalmente as pessoas vão até o banheiro, abrem a portinha e dificilmente você vê um frasco de medicamento de marca, né? Normalmente são frascos, aí você fica imaginando, será que eles foram manipulados porque é uma embalagem plástica? Normalmente o que acontece é que, além de receitarem genéricos, esses produtos eles são vendidos, inclusive, como a gente poderia chamar, a granel. Então, quando o médico receita, ele se dirige a uma farmácia e é vendido um medicamento para ele, conforme a prescrição, em quantidades que o paciente vai necessitar, exatamente a quantidade que ele vai precisar. Durante o tratamento. Durante o tratamento. Ele não precisa comprar, às vezes, uma caixa cheia, uma caixa completa. Ele leva exatamente a quantidade que ele precisa. Por isso que a venda lá, inclusive, é o que a gente chama de venda fracionada, que é muito comum lá. Porém, é totalmente controlado esse fracionamento. Essa é a grande vantagem. Ela é totalmente controlada. Somente um farmacêutico pode se fazer esse fracionamento. Existe um controle rigoroso de receituários. Existe também a venda de medicamentos livres nas farmácias. Mas é interessante, você chega a uma farmácia americana ou uma farmácia em qualquer outro país, você vai ver uma série de medicamentos em prateleira que são medicamentos de venda livre. E a venda de medicamentos por receita ela é extremamente controlada, sim, né? Vamos então a mais uma participação. Meu nome é José Ignaldo. Gostaria de saber por que a medicação genérica é mais barata do que a normal. Os medicamentos são chamados de referência, eles incluem no seu preço o preço do desenvolvimento que é dividido em um certo período de tempo. Por exemplo, quando você produz um medicamento, existe o custo de desenvolvimento. Esse custo de desenvolvimento ele é rateado no custo total e isso encarece um produto. Já o medicamento genérico, ele não tem mais esse custo de desenvolvimento, ele tem somente o custo de produção. Talvez para a gente fazer uma analogia, que é bem interessante, basta a gente lembrar, por exemplo, programas de computador hoje, de sistemas operacionais. Você chega a uma loja e você compra um sistema operacional para o seu computador e você paga R$500, R$600. O custo daquilo é baixo. Você compra um CD que custa 50 centavos. Porém, lá está embutido todo o preço do desenvolvimento. A mesma coisa vale para medicamentos. Você tem um custo de desenvolvimento. Passado esse período, a tendência, inclusive, é que o preço até dos medicamentos de referência caia-se o preço, né? Então, no começo, quando os medicamentos surgem, que são inovadores, eles têm um custo muito elevado, realmente. E a tendência depois é que eles passem a ter, cada vez, com o passar do tempo, um preço menor. Muito obrigada, professor, pela sua participação. E o FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, entre em contato pelo telefone 3529-8005, 3529-8056 ou ainda pela internet. O endereço eletrônico é fespemação@passozoeng.br. Até amanhã. Apoio Cultural Noiva Linda, você em evidência. Avenida dos Expedicionários, 122. Telefone 3521-3193.